Eu brinquei com os irmãos, né, que eu estava treinando, agora realmente eu tô... O negócio tá lá o rapaz lá em casa, lá, nós... Treinamento valeu. Mas que bênção, né, irmãos? Como é bom poder voltar a reunir com os irmãos aqui. O culto presencial, né, como disse o irmão Rodrigo, não tem preço, né, irmãos? Estar junto, mesmo com esse certo distanciamento, mas só de estar aqui, de ter essa liberdade de culto, né? Eu acho como uma liberdade, poder estar, falar assim, eu não quero, mas não, eu quero estar lá. Isso é muito bom, a liberdade, poder cultuar a Deus. Eu estava acompanhando, né, os cultos em casa nos domingos, né? A gente gravava na sexta e era transmitido no domingo. Então eu também estava acompanhando com os irmãos. A gente não podia vir nem aqui no domingo gravar. Então, mas eu estou muito feliz com as novas decisões e espero que Deus, que continue assim, né? Só continuar se cuidando, irmãos. Vamos continuar nos protegendo. E eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 9. Versículo 9, eu tive compartilhando aqui com os irmãos, Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9. Todos encontraram, amém? Diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa que quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, para quem já leu o Novo Testamento ou os Evangelhos, é um relato do próprio apóstolo Mateus, o próprio Mateus, falando da sua condição, quando ele teve um encontro com Jesus, o estado que ele era, a vida que ele levava, e ele está relatando a sua própria história. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele vai chamar ele de Levi, Mateus, o mesmo Levi, mas aqui o próprio Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, ele escreve, e ele fala assim: olha, havia um homem publicano, pecador, cobrador de impostos, estava ali no seu trabalho cobrando impostos, e Jesus chegou até ele e fez um convite para ele, e disse assim: siga-me. Na versão Bíblia Viva, ele fala assim que Jesus faz um convite para Mateus e fala assim: venha, torne-se meu discípulo, venha e torne-se meu discípulo. Não foi simplesmente para ir até ali comigo na esquina, mas falou assim: eu quero que você deixe tudo e se torne o meu discípulo. Na versão Bíblia Viva, se você for ler nela, Jesus faz um convite para Mateus para deixar tudo e se tornar um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? É aquele que imita o que o seu mestre faz, é um imitador. Por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ser discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus. Pastor, então como eu posso imitar Jesus sendo Deus? A Bíblia fala que Jesus era manso e humilde, que Jesus ele não veio fazer a sua própria vontade, mas veio fazer a vontade do Pai. Isso é ser um discípulo de Jesus, é obedecer a palavra do Pai, é obedecer ao Filho, é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é obedecer a palavra. Não tem como ser discípulo de Jesus sem obedecer a palavra. Pastor, você só fala isso?
Mas é a verdade, irmãos. Não tem o evangelho se resume em obediência a Deus, em Cristo como Senhor, em Cristo como Salvador, e não tem outro caminho. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe um outro evangelho. O apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas, nós estávamos lendo aqui no culto da manhã, e ele diz assim: se alguém apresentar um outro evangelho para vocês, não siga esse outro evangelho, porque não é verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro é aquele que Cristo nos deixou. E muitas vezes, meus irmãos, em nossos dias, muitas pessoas não estão dispostas a deixar tudo por Jesus. É uma renúncia. Seguir a Jesus é renunciar-se a si mesmo. Ser discípulo de Jesus é renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus chega a dizer assim: olha, a porta é estreita e poucos entram por ela. Jesus chega a falar assim: olha, aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz. Não está falando de um crucifixo de enfeite, se fosse esse seria muito fácil. Mas me siga, né? Deixa tudo e me segue, carrega a sua cruz. Eu não sei qual seria essa cruz, que para cada um de nós tem uma cruz para carregar, né? Algo que nos prende, algo que atrapalha a nossa fé. Lá em Lucas capítulo 5, no versículo 28, se você quiser abrir comigo, olha o que diz Lucas capítulo 5, versículo 28, desse convite de Jesus. Jesus chama ele para ser discípulo. O versículo 28, Lucas diz assim: e ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Olha só, irmãos, Mateus, ou Levi aqui chamado por Lucas, ele fala assim: quando Jesus convida ele para se tornar um discípulo dele, ele deixando tudo que ele estava fazendo e vai seguir Jesus. Começa a andar com Jesus, começa a caminhar com Jesus. A sua vida não é mais prioridade, ele passa a obedecer a Jesus e a conviver com Jesus diariamente. Ele estava lá naquele texto, quando o irmão leu aqui, da oferta da mulher que derrama um perfume muito caro, né? 300 denários, só para você ter uma noção, um denário equivale a uma diária de um trabalhador médio. Ou seja, é uma economia de um ano que aquela mulher derramou sobre Jesus. Ela deu o seu melhor para Deus. E seguir a Jesus é dar o melhor. Deixar tudo é dar o seu melhor. E Mateus, a única maneira dele se tornar um discípulo de Jesus era deixar a sua função de publicano, de cobrador de impostos. Os fariseus tinham muita raiva, irmãos, dos publicanos, dos cobradores de impostos, porque o publicano, ele além de trair a sua própria nação, porque ele cobrava imposto para outras nações, e os fariseus, eles tinham uma maneira carinhosa de tratar os publicanos. Abre sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 18, que eu vou te mostrar a maneira carinhosa que os fariseus tratavam os publicanos. Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só a maneira carinhosa que os fariseus viam os publicanos. Olha só, ele fala assim: olha, eu não sou um ladrão, eu não sou um adúltero, eu não sou como os outros homens, e muito menos como esse publicano. Olha o que era ser publicano. O que eu aprendo com isso, irmãos? O nosso Jesus é aquele que chama para ser seus discípulos os pecadores, os publicanos, aqueles que as pessoas apontam o dedo para elas, aqueles que a sociedade não acredita nelas. Então Mateus, ele era odiado pelo seu povo. Mateus, ele não era bem visto
no seu tempo, pela sua função que exercia. Ser publicano também naquele tempo era sinal de uma pessoa que não conseguia obedecer totalmente à palavra de Deus, não conseguia obedecer às leis judaicas, não conseguia obedecer às leis de Moisés. Então era considerado um publicano. O fariseu, ele amaldiçoava o publicano. Para ele, um publicano não era uma pessoa que era digna da presença de Deus, ao ponto de Jesus citar como exemplo a oração de um fariseu. Depois ele vai falar sobre a oração daquele publicano. Olha só, meus irmãos. Mas aí, meus irmãos, a gente começa a ler a palavra e eu fiquei pensando assim: Lucas narra sobre a vida de Mateus, chama ele de Levi, né? Mas aqui o próprio Mateus, ele fala que quando Jesus conheceu ele, quando ele conheceu Jesus, ele era publicano e pecador. Olha que interessante, ele mesmo se considera um pecador. Lá em Lucas 18, fala de uma oração de um publicano. Eu consigo similar esse publicano com Mateus, antes de conhecer Jesus. Olha o que diz Lucas 18:13. O publicano estava em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha pena de mim que sou pecador. Tenha pena de mim que sou pecador. Mateus, ele se coloca na mesma condição desse publicano aqui, que ora que o Senhor Jesus, antes dele conhecer Jesus, no encontro com Jesus, ele fala que Jesus encontra um homem chamado Mateus, que era publicano e vivia no meio dos pecadores. Quando ele tem esse encontro com Jesus, olha como é interessante quando uma pessoa está disposta a deixando tudo por Jesus. A primeira coisa, se ela deixou tudo mesmo, se ela realmente teve um encontro com Jesus, ela quer falar de Jesus a outros. Ela quer levar Jesus até a sua família, ela quer levar Jesus até os seus amigos. E as amizades de Mateus era só a nata, tá, irmãos? Era só os melhores, porque o texto, o próprio Mateus fala no versículo 10: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Na versão Bíblia Viva fala que na hora do almoço, Jesus foi convidado para almoçar com eles, na casa de Mateus, e ali os amigos de Mateus, que eram publicanos e pecadores, começaram a sentar perto de Jesus. Jesus não afastou as pessoas e falou assim: não, vocês são pecadores, vocês são impuros. Ao contrário, Jesus foi ali levar o evangelho para eles, ser luz, ser sal na vida deles. Mas é interessante que a visão do fariseu, do religioso, no versículo 11 fala que, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Lembra lá do Judas? Reclamou lá da mulher que derramou o vaso de alabastro? A mesma coisa era a visão dos fariseus. A religiosidade deles não permitia que alguém que precisasse de salvação chegasse até Deus. Eles não conseguiam ver na vida das pessoas a transformação que Deus pode fazer. Mas essa transformação, ela só é possível quando a pessoa deixa tudo para seguir Jesus. Para Mateus, o tudo era deixar de ser cobrador de impostos. Mas por que, pastor, ele deixou de ser cobrador de impostos para seguir Jesus? Uma, que Deus tinha uma missão dele ser um apóstolo. Outra, porque ser cobrador de impostos naquela época, geralmente eles cobravam a mais. Eles recebiam propinas, então eles eram corrompidos, era um meio muito corrompido, meus irmãos. Por isso que ele deixa tudo para seguir Jesus, por isso que ele abandona o seu trabalho para ser um discípulo de Jesus, para caminhar com Jesus. E a Bíblia diz que os fariseus não se conformaram com isso, e eles começaram a criticar para os outros discípulos de Jesus. Falou assim: olha, o mestre de vocês come com os pecadores. Como que vocês andam com uma pessoa dessa? Como que vocês dizem que esse Jesus aí é o Senhor de vocês, se ele come com gente que está no pecado, gente que é falha? E quando eu leio isso aqui, irmãos, eu vejo
o quanto a religiosidade cega as pessoas. O quanto a religiosidade, ela é ruim, ela nos afasta de Deus. Porque a religiosidade deles fazia o quê? Jesus chega a chamar eles de hipócrita e fala assim: olha, vocês dão o dízimo até das hortaliças, mas vocês não passam de sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Vocês estão podres. O religioso, ele só sabe apontar o defeito do outro para tampar o seu defeito, para tampar as suas falhas. Essa é a verdadeira religiosidade. Nós temos que cuidar, irmãos, para não nos tornar religiosos. Nós temos que tomar cuidado com isso, como discípulos de Jesus. Porque senão daqui uns dias nós vamos achar que nós somos mais crentes que os outros. Porque você investe um tempinho mais em oração. Porque você passa um tempinho a mais com Deus. E tem que tomar muito cuidado com isso. Porque os fariseus começaram bem, mas aqueles já estavam perdidos no orgulho. Se você e eu voltarmos uma página da nossa Bíblia, você vai ver que Jesus, em todos os evangelhos registra que Jesus tinha feito um grande milagre. Jesus havia curado um paralítico, e a Bíblia diz que todo mundo ficou alegre quando viram o paralítico ser curado. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 9: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Ou seja, eles ficaram tão alegres com a cura a cura daquele homem paralítico, e começaram a glorificar a Deus. Mas em seguida Jesus perdoa um pecador e leva a salvação para pecadores, e a religião daqueles homens não permite eles se alegrar com a salvação. O que Jesus fala na missão dos 70 discípulos, lá em Lucas? Ele fala assim, que ele enviou 70 discípulos, e os discípulos foram expulsar demônio, curar os enfermos, e voltaram com um relatório para Jesus. Se não me falha, está em Lucas 10, e diz que eles voltam de lá com um relatório: nós curamos enfermos, expulsamos demônio em teu nome. Ficaram tão alegres. Jesus fala assim: olha, eu vi Satanás cair como um raio do céu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: alegrem-se, porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus. Olha só, irmãos, eu sei que nós amamos, nós gostamos de ver os sinais, as maravilhas. Eu até ministrei uma palavra terça-feira sobre isso, que Deus tem poder para curar. Realmente Ele tem poder e quer, e Ele é glorificado quando Ele faz seus sinais. Os sinais seguirão aos que creem, a palavra de Deus diz. Mas nós temos que ter uma coisa em mente, igreja, que nós somos chamados para fazer discípulos. Ser discípulo para fazer discípulo. Antes de fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo de Jesus. Você tem que ser discípula de Jesus. Você não vai reproduzir aquilo que você não é. Os fariseus, eles não faziam discípulos. Eles não se preocupavam com a salvação das pessoas. Eles estavam preocupados só em manter uma casca, uma aparência religiosa, que estava tudo bem a vida deles. E na verdade aqui Mateus, ele registra a sua própria história dizendo assim: eu era um pecador, eu era um publicano, eu era um amaldiçoado. Jesus foi criticado porque ele foi na minha casa. Jesus foi criticado porque ele olhou para mim e me chamou para ser um dos seus discípulos. E Jesus responde para eles assim: mas Jesus, ouvindo, disse, versículo 12: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem está bem vai no médico? Nada, né, irmãos? Só quem está mal. Mas quem está passando mal, quem precisa de atendimento. E ele falou assim: olha, vocês se consideram sãos, vocês se consideram que não precisam. Ele está referindo aqui que os fariseus, eu estava lendo um comentário sobre isso, eles se consideravam muito bem espiritualmente. Na verdade não estava, né, irmãos? Eles se consideravam. E Jesus falou assim: vocês acham que vocês estão sãos, que vocês não precisam de médico? Eu vim para esse aí, ó, para o publicano, para o pecador, para esse que está doente, esse que vocês não levam a cura para ele. Perdão. Esse que vocês não levam a cura para ele. Eu vim para eles, para os doentes. Eu vim trazer salvação, aqueles que estavam perdidos. Foi para eles que eu vim trazer salvação. Olha o que diz
a palavra do Senhor no versículo de número 13: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Jesus quis dizer com isso? Para a gente entender o que Jesus quis dizer aqui, que quero misericórdia e não sacrifício, você tem que abrir sua Bíblia lá em Oséias capítulo 6, versículo 6. Oséias, se você voltar um pouquinho assim, de Mateus, você vai achar com mais facilidade. Oséias capítulo de número 6, versículo de número 6. O Senhor fala assim: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Se nós lermos os versículos anteriores, Oséias foi aquele profeta que viveu no tempo de vários reis, como Ezequias, Jotão, vários reis. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 1 de Oséias, vai falar de todos os reis que ele foi contemporâneo. Mas Oséias também foi aquele homem que tinha uma esposa que era infiel, e Deus mandava ele casar de novo, perdoar ela e casar de novo. E Deus falava assim: Oséias, assim como você vai perdoar sua esposa que está traindo você, assim eu tenho perdoado Israel, porque tem me traído espiritualmente adorando outros deuses. Olha só, irmãos, coitado do profeta Oséias, né? Ele passou na pele, ele tinha que perdoar a esposa para ele entender o que Deus fazia com a nação de Israel. E aqui no versículo 1, o povo está aqui longe de Deus. Olha o que Deus manda dizer através do profeta Oséias no capítulo 6, versículo 1: venha e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Que farei com vocês, Efraim, que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha só, olha o que Deus está prometendo. Talvez para nós, irmãos, talvez você que não tem muita afinidade com os livros dos profetas menores, não faz muito sentido a palavra de Jesus falar assim: olha, eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas para os fariseus que conheciam, que eram instruídos nas palavras, irmãos, eles decoravam as leis, decoravam os livros para ser fariseu. E eles pegam aqui e o Senhor fala para eles assim: olha, eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, Jesus estava repetindo para eles as palavras do Senhor ao profeta Oséias e ao povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles achavam que simplesmente ia lá e oferecia um sacrifício de um animal e já era o suficiente para receber o perdão de Deus, e estava muito bem. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Olha o que diz o profeta Amós no capítulo 4, no versículo de número 4 e 5: venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios de 3 em 3 dias, os seus dízimos, ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Eles estavam numa cegueira espiritual quando o profeta Amós escreve lá em Amós 4 e 5,
diz assim que eles iam até Gilgal, eles iam até Betel, ofereciam um sacrifício deles, porque Jesus ainda não tinha vindo, e eles ofereciam um sacrifício e achavam que era o suficiente para agradar a Deus. Ele falou assim: vocês vêm de 3 em 3 dias, até dizimam aqui, e acham que é o suficiente. Continuem com essa cegueira e vocês vão ver onde vocês vão chegar. Era isso que Jesus estava advertindo aos fariseus: vocês estão cegos, vocês estão vivendo como no tempo do profeta Oséias, do profeta Amós, uma cegueira espiritual. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas cheias de pessoas vazias. Até antes da pandemia as igrejas estavam cheias, estou falando de igreja local não, as igrejas estavam cheias, multiplicando cultos e cultos, mas pessoas vazias de Deus e da palavra de Deus. Por isso que vem uma pandemia o suficiente para a fé da pessoa abalar, para a pessoa abandonar Jesus. Tem muita gente assim, irmãos, porque se tivesse uma fé firmada na palavra, nada vai abalar a sua fé. Pastor, não fala isso não, onde está isso na Bíblia? Tem sim, Jesus falou assim: aquele que constrói a casa sobre a rocha, vai vir a tempestade e não vai derrubar. Quem é a rocha? A rocha é Cristo, meu irmão, a rocha é Cristo. Nós precisamos nos comprometer com a obra de Jesus. Nós temos que ter um compromisso. Sabe, às vezes parecia que eu estava gritando sozinho nas redes sociais para reabrir os templos. Eu me sentia sozinho. Parece que só eu estava preocupado para reabrir o templo. Eu colocava lá: o que é prejuízo um templo ficar fechado em uma igreja? Mesmo que eu saia que nós somos igreja, que nós cremos na nossa salvação, entrou muita gente em depressão nesse período. Muitos casais se divorciaram nesse período. Nunca houve um número de divórcios tão grande depois que começou essa pandemia. As igrejas foram fechadas no mundo. Violência no lar. Você sabia que essa semana alguém entrou na justiça, alguém lá importante, eu não sei o nome, e queria que tirar como serviço essencial as igrejas reabrirem? Quem leu isso? Irmãos, nós temos que nos posicionar como igreja. Estão fazendo o que quer com as igrejas. Nós temos que acordar, irmãos. Daqui uns dias vão nos tirar o direito de cultuar a Deus. Nesses dias nós não podíamos nem gravar aqui dentro no final de semana, com um grupo mínimo de pessoas. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é natural? Nós vamos aceitar, tranquilo? Diminuiu os casos aqui, irmãos, porque os templos ficaram fechados um mês. Diminuiu ou não, irmãos? Aumentou. Então somos nós os culpados da proliferação do vírus nas nossas cidades? Estou falando de local, não estou falando geral. Tem lugares, irmãos, tem mais de 100 dias, 4 meses que os templos estão fechados, e não está diminuindo o caso. O que está faltando é crentes defender a igreja. Está faltando. A Igreja Batista, vou deixar registrado isso aí, ela não tem candidato oficial. Nós não fecha com nenhum candidato, nem a prefeito, nem a vereador. Cada cristão aqui tem a liberdade de votar em quem quiser. Mas presta atenção em quem tem defendido a igreja nesses dias. Prestem atenção. Quem tem se posicionado ao lado da igreja de Cristo? Porque senão nós vamos colocar pessoas lá, que qualquer coisa, vai acontecer um negócio lá na China, nós vamos ser prejudicados aqui, de novo, por falta de posicionamento. Quero voltar aqui para o texto aqui, irmãos. Não estou desabafando não, estou falando a realidade para você. Não é lugar de desabafo não. Nós temos que nos posicionar, igreja, posicionar contra o pecado. Falar de pecado hoje é preconceito. Mateus deixou tudo para seguir Jesus. Deixou tudo. E quando ele deixa tudo muda na vida dele. Parece meio redundante, mas Mateus, o pecador, cobrador de impostos, o que ele se torna?
apóstolo de Cristo. Se torna um dos 12. Mateus, cobrador de impostos, pecador, publicano, o que ele se torna? Autor do Evangelho de Mateus, que foi mandado para o seu próprio povo, para a salvação do seu próprio povo. O Evangelho de Mateus foi escrito aos hebreus, aos judeus, ao seu próprio povo. Aqueles que o rejeitaram agora começaram a crer em Jesus, através de um pecador arrependido que deixou tudo para seguir Jesus. Ou seja, a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, foi para levar o Evangelho de Cristo, não só para você, para a sua família, para todas as pessoas à sua volta. Você tem um chamado de Deus, eu tenho um chamado de Deus, irmãos, e nós temos que cumprir o nosso chamado. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que colocar as nossas coisas como secundárias, porque tudo aqui nessa vida é passageiro. Mateus viveu, morreu e está com Cristo. Um dia nós estamos vivendo e um dia nós vamos morrer e nós vamos estar com Cristo. E um dia nós vamos estar diante de Cristo e Ele vai perguntar para nós o que nós fizemos enquanto vivemos aqui nessa terra em prol dEle, o que nós renunciamos por Ele, o que nós deixamos por Ele. Olha o que diz Lucas 18, para encerrar. Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Diferente, ele recebeu o mesmo convite de Mateus. A diferença é que Mateus ele fala assim: Jesus chegou e ali na coletoria de impostos havia um homem publicano pecador, que Jesus falou assim: venha ser meu discípulo, e ele deixou tudo. Lucas fala assim: deixando tudo o seguiu. Ele deixando tudo seguiu Jesus. Agora aqui em Lucas, ele registra que um jovem bem sucedido, um jovem que até praticava as coisas certas, né? Ele guardava os mandamentos, ele não matava, não roubava, não mentia. Ele fez, algumas versões vai falar assim, que Jesus ficou até alegre com a resposta dele. Aí ele pega e fala assim: só falta uma coisa. Só falta uma coisa. Tem muita gente que fala assim, você fala assim: olha, vamos entregar a vida para Jesus. Pois é, né? Ainda tem um negócio aqui, né? Então, né? Quem já viu alguém falar isso? Não é assim? Pois é, né? Pois é, né? Jesus está voltando. Tem essa notícia para você. Ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai. E quando este evangelho chegar até os confins da terra, as trombetas vão tocar e ele vai voltar. E eu quero dizer uma coisa para você: tem milhares de igrejas gravando cultos, transmitindo nesse momento para o mundo inteiro. A internet está chegando, o evangelho está chegando até os confins da terra. Ou seja, Jesus vai voltar, mas ele só vai levar aqueles que deixaram tudo, aqueles que fizeram um compromisso de seguir, de estar, de viver um compromisso verdadeiro com Jesus. Isso vale para nós que estamos aqui no presencial e para quem está assistindo. Tem que ter um compromisso com ele. O texto diz que o rapaz ficou triste, não quis mais, não queria mais seguir Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava confiando nos seus bens, ele estava confiando no que ele tinha. E se eu der tudo para os pobres, igual Jesus me pediu, e se eu fosse seguir ele? Mas você lembra que ele chegou elogiando Jesus: bom mestre,
que hei de fazer para receber a vida eterna? Ele estava interessado, até estava aguardando os mandamentos, mas quando falou que ele tinha que, uma área da vida dele, ele tinha que deixar tudo, o que estava no coração dele, que prendia ele, eram as riquezas. O que está prendendo você hoje? O que está interferindo de você deixar tudo para seguir Jesus? Para fazer um compromisso genuíno com Jesus. Eu não estou falando simplesmente de você deixar o seu lugar e vir aqui à frente chorando, não. Eu estou falando para você fazer um compromisso com Cristo, com Jesus. Falar: Jesus, me perdoa. Jesus, eu achava que era o suficiente o que eu estava fazendo pelo Senhor, mas agora, Senhor, eu quero deixar tudo. Eu deixo tudo, Senhor, para te seguir, para ser verdadeiramente um discípulo, uma discípula do Senhor. Olha o que diz o texto, versículo 24. Jesus, vendo assim, triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus chega, exagerou, irmãos, mas ele falou assim: olha, é tão difícil para uma pessoa deixar tudo para andar comigo, para estar comigo, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha mesmo, do que ele entrar no reino dos céus. Quando Jesus falou isso, irmãos, os que ouviram, assim, o versículo 26, os que ouviram isso perguntavam: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo, Jesus? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Versículo 28, então o apóstolo Pedro fala assim: Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Qual é a sua escolha nessa noite? Você está disposto a deixar tudo por Jesus? Ah, pastor, eu não sei aonde o senhor quer chegar, o que eu tenho que deixar. Para o jovem rico, eram os bens, era o que estava governando o coração dele. Algumas pessoas é o orgulho, outras pessoas é a religiosidade e passar a ter um relacionamento com Jesus. Cada um teve que deixar algo ou deixará algo para seguir Jesus de verdade. Eu não posso responder por você, eu posso responder por mim, o porquê eu sirvo Ele, o porquê eu deixei tudo por Ele. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a ficar de pé, se você puder, só se você puder. Figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se você quiser orar comigo, e se essa palavra Deus falou ao seu coração, você vai levantar uma das suas mãos aí no seu lugar. Se você precisa, pastor, eu preciso deixar tudo. Eu percebi que tem áreas da minha vida que ainda falta eu deixar para trás, para que eu venha servir a Deus por completo. Levanta uma das suas mãos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus,
Eu oro, ó Deus, por esse irmão e por essa irmã, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho que é Rei e é Senhor. Deus, que não haja impedimentos, ó Pai, do teu filho e para a tua filha te servir verdadeiramente, ó Deus. Que não haja impedimentos, ó Pai, para que ela possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para que o Senhor venha cumprir, ó Deus, na vida desse teu servo e dessa tua serva, ó Deus. Em nome de Jesus, as promessas do Senhor, ó Deus. A vontade do Senhor, ó Pai. Esse irmão, essa irmã que ainda nem se batizou, ó Deus. Porque muitas vezes fica pensava, não estou pronto. Deus, que nessa noite seja uma noite de, ó Pai, de comprometimento. Que ela possa se comprometer com o Senhor, ó Pai, fazer uma aliança. Ó Deus, que esse irmão, que essa irmã que estava afastado do Senhor, que nessa noite, ó Deus, ela possa se reconciliar contigo, ó Deus. Que ela seja como Mateus, ó Pai. Que ela deixe tudo para te servir, Senhor. Tudo para andar contigo, para fazer a tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nós como igreja, ó Pai, nós venhamos deixar para trás tudo aquilo que impede de avançarmos, de cumprir o nosso chamado, ó Deus. Em o nome de Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que impede o teu agir, o teu mover, ó Deus. O teu sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que eu oro, ó Pai, que eu peço, ó Deus, pela tua igreja, pela tua noiva, pelo teu povo que se chama pelo teu nome, que se humilha, que se arrepende dos seus pecados, que confessa Cristo como Senhor e Salvador, ó Pai. Em o nome de Jesus, aqueles que estão entregando as suas vidas a Cristo nessa noite, ó Pai, escreve o nome dela no livro da vida, no livro da salvação, ó Pai, aonde ninguém pode apagar, e que a partir de hoje, ó Deus, ela possa testemunhar, que ela possa testemunhar para a sua família, que ela possa testemunhar para os seus amigos quem Cristo é na vida dela, o que o Senhor fez na vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa o teu povo, Senhor, em o nome de Jesus. Eu peço bênção sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, que as bênçãos do Senhor que enriquece e não traz consigo dores, seja sobre a tua igreja, meu Deus e meu Pai. Eu oro agora pelos enfermos da nossa cidade, aqueles que estão respiradores. Deus, eu te peço um milagre, que o Senhor que cura, que sara, em o nome de Jesus. Eu te peço, dê ordem aos teus anjos para visitar essa pessoa no hospital, em nome de Jesus. Eu oro pela vida do irmão Itamar mais uma vez, em o nome de Jesus. Visita o teu filho, ó Pai, que ele conheça o teu poder, ó Deus, que a glória do Senhor se manifeste mais uma vez nele, na sua casa, curando ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue tendo misericórdia da nossa casa, Deus, continue tendo misericórdia dos nossos filhos, em o nome do Senhor Jesus. Nos dá uma semana na tua presença, guardados pelo teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração, ó Pai, essa é a nossa oração. Amém e amém, ó Deus. Glória a Deus, aleluia.
Declare mais uma vez. Uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém, meus irmãos. Você pode glorificar o nome do Senhor, aplaudindo Ele. Eu quero desejar para você uma semana muito abençoada por Deus. Para você, para a sua família. Que o Senhor continue livrando você e sua casa desse mal. Em nome de Jesus. Amanhã, às 5 da manhã, nós estamos aqui em oração. Você está convidado para estar orando, refletindo na palavra de Deus conosco. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos falar a nossa frase? Levanta a mão bem alto, sim. Como vencedores em Cristo. 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, irmãos.